Bom dia, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição 1009 de 19 de maio de 2026 do Cyber Morning Call, podcast de cibersegurança da Tempest com oferecimento do Google Security. O ecossistema NPM voltou a ser alvo de um ataque de supply chain de grande escala hoje, com os pesquisadores da Socket identificando o comprometimento de pacotes do ecossistema Antivi, uma coleção de bibliotecas de visualização de dados muito usadas em aplicações web. O adversário comprometeu uma conta de mantenedor NPM e a partir daí usou esse acesso para publicar versões envenenadas de dezenas de pacotes ligados ao Antivi. Entre os mais afetados estão pacotes com altíssima adoção, como o eCharts for React, que conta com aproximadamente 1 milhão de downloads semanais, além dos Antivi G2, G6, X6, L7, S2, F2, Graphene e Dataset. O payload malicioso embarcado nessas versões é um stealer capaz de roubar credenciais de mais de 20 serviços, incluindo AWS, Google Cloud, Azure, GitHub, NPM, Kubernetes, Vault, Stripe e strings de conexão a bancos de dados, dentre outras coisas. O ataque segue o padrão chamado de Mini Shai-Hulud, uma campanha ativa que já comprometeu outros ecossistemas conhecidos. A atividade se assemelha à do grupo chamado TeamPCP, que recentemente tornou público o código-fonte do seu framework de ataque, gerando uma onda de imitadores. Recomendação imediata é verificar os arquivos de Logfile e o histórico de instalações para qualquer pacote do ecossistema Antivid e de pacotes publicados pelo mantenedor que assina como A-Tool. Se você usa essas dependências em pipelines de CI/CD ou ambientes que consomem atualizações automáticas desses pacotes, trate isso como prioridade. Os indicadores e as versões afetadas estão no link aqui na descrição desse episódio. E a Microsoft publicou ontem uma análise detalhada de um incidente atribuído ao grupo que ela rastreia como Storm 2949, em que o adversário partiu de uma única identidade comprometida e escalou para um comprometimento abrangente do ambiente em nuvem da vítima. O que torna esse caso didático é que o adversário não usou malware em nenhum momento. Todo o ataque foi conduzido com funcionalidades legítimas de administração do Azure e do Microsoft 365, o que dificulta muito a detecção. O acesso inicial foi obtido por engenharia social, se passando pelo suporte de TI, e aí o grupo abusou do processo de redefinição de senha por autoatendimento do Azure, chamado SSPR, ou Self-Service Password Reset, para convencer as vítimas a aprovarem solicitações de autenticação multifator fraudulentas. Com as contas comprometidas, o grupo enumerou o diretório com scripts Python, usando a API do Microsoft Graph, identificou identidades privilegiadas e sequenciou e comprometeu mais 3 contas. E em seguida, ele acessou o OneDrive e o SharePoint, baixou milhares de arquivos, passou para o ambiente Azure, manipulou permissões de RBAC, extraiu dezenas de segredos de um Key Vault, incluindo credenciais de bancos de dados e strings de conexão, e instalou o Screen Connect em máquinas virtuais usando extensões legítimas do Azure VM. Isso é para a gente se ligar que ambientes em nuvem são comprometidos sem um único arquivo malicioso, apenas abusando de identidades e funcionalidades administrativas legítimas. E para fechar, a Trend publicou hoje a análise de uma ameaça inédita operada por um adversário voltado exclusivamente para o mercado financeiro brasileiro, rastreada pelo time da empresa como Shadow Water 063. A ameaça em si é um trojan bancário chamado Banana Rat, cujo acesso inicial se dá por mensagens via WhatsApp ou link de phishing, que induz a vítima a baixar um arquivo BET disfarçado de nota fiscal eletrônica. Após a execução, o malware se instala exclusivamente em memória, sem, obviamente, gravar o payload decifrado em disco, e estabelece persistência por meio de tarefas agendadas, além de iniciar a comunicação
com um servidor de comando e controle. Uma vez ativo, ele habilita o controle remoto total da máquina da vítima com um streaming de tela em tempo real, o roubo de tudo que é digitado, o bloqueio do teclado e do mouse enquanto o operador conduz transações fraudulentas e a exibição de telas falsas que imitam atualizações do Windows ou se passam pelas telas do Internet Banking dos maiores bancos do país. O elemento mais relevante operacionalmente é a capacidade de interceptar transações PIX. O malware usa a biblioteca zxing.net para detectar QR Codes do Pix na tela da vítima e permite ao operador substituir os dados do pagamento em tempo real. A Trend afirma que está em meio a atividades coordenadas com a Febraban para troca de inteligência de modo a proteger as instituições financeiras afetadas. IOCs e regras de hunting disponíveis no link aqui na descrição. Fim do episódio de hoje. Muito obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.